E aí, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo a esse estudo do livro A Cura Espontânea pela Crença do autor Greg Braden. Nós já fizemos o vídeo introdutório, onde aqui nós falamos o que abordaríamos neste livro, lemos aí a introdução, já trouxemos alguns questionamentos, trouxemos alguns fatos que está comprovado que são falsos. E aí agora nós vamos começar o capítulo 1. Mas antes de mais nada, eu quero saber se você está gostando dessa série, dessa leitura deste livro, que vai mudar muito os seus paradigmas, vai fazer com que você crie verdadeiros milagres na sua vida. Muito prazer, eu me chamo Alisson Maia. Eu ajudo pessoas a manifestar os seus sonhos e objetivos de vida através de uma reprogramação mental. Eu mudo exatamente isso no seu sistema de crenças, eliminando bloqueios que te impedem de ter uma autoimagem forte, de ter relacionamentos saudáveis, fazer as pazes com o dinheiro e conseguir manifestar a vida dos seus sonhos. Eu sugiro que você prepare o seu cafezinho, pausa esse vídeo aí, prepare o seu cafezinho, deixa eu tomar aqui, para dar aquela energizada, já que hoje nós vamos ler o capítulo 1 do livro, Uma Nova Visão da Realidade, o universo como um computador consciência. Esse, para mim, é um dos capítulos assim que traz grandes revelações para aqueles que buscam conhecimento sobre como você cria a sua realidade. Bom, né? Bom, então antes de mais nada, vai comentando aí enquanto eu bebo café aqui. Vamos lá. Porque café bom é café quente, né? Café esfriou é igual amor. Amor, quando esfria, não pode deixar, né, gente? Brincadeira à parte. Eu vou lendo aqui, vou trazendo aí, tomando também minha aguinha. Vamos trazer consciência sobre esse livro que vai impactar muito a sua vida, muito a sua realidade. Então vou pedir aí que você já dê o like nesse vídeo. Se você é novo por aqui, vou pedir também que você se inscreva no canal para você acompanhar as atualizações deste livro que nós estamos fazendo toda a leitura. Estou querendo trazer para você toda uma programação e eu acredito que durante essas leituras eu vou trazer algumas espécies de programações para facilitar a forma como você vai eliminar os seus bloqueios e mudar a sua realidade de uma vez por todas neste ano que você está assistindo esse vídeo e eu estou gravando no ano de 2024. Então vamos lá, simbora! Capítulo 1. Uma nova visão da realidade, o universo como um computador consciência. A história do universo é, na verdade, uma imensa computação quântica em andamento. O universo é um computador quântico. Stephen Lloyd, professor do MIT e planejador do primeiro computador quântico praticável. Abre aspas. Muito tempo atrás, o grande programador escreveu um programa que roda todos os universos possíveis em seu grande computador. Fecha aspas. Jungler Schmidhuber, pioneiro em inteligência artificial. Bora lá. Olha essa frase que impactante. Vivemos nossa vida com base no que acreditamos. Essa frase faz sentido para você? Que nós vivemos a nossa vida conforme aquilo que nós acreditamos? Você tem noção que a sua realidade é criada a partir daquilo que você acredita como verdade na sua vida? E isso está trazendo os seus resultados? Então eu estou aqui para trazer esses conceitos. Vamos lá. Quando pensamos a respeito da verdade desta afirmação, imediatamente reconhecemos uma realidade surpreendente. Além de qualquer outra medida que podemos efetivamente adotar em nossa vida, as crenças que precedem nossas ações constituem o fundamento de tudo o que amamos, sonhamos e nos tornamos e realizamos. Desde os rituais matinais que nos preparam para saudar em seguida o mundo a cada dia, passamos pelas invenções que usamos para melhorar nossa vida,
até a tecnologia que destrói a vida por meio da guerra. Nossas rotinas pessoais, costumes comunitários, cerimônias religiosas, civilizações inteiras têm por base nossas crenças. Essas não apenas fornecem a estrutura para a maneira como vivemos nossa vida, como também as mesmas áreas de que, no passado, descartaram nossas experiências externas e internas, estão agora nos mostrando a maneira como nos sentimos a respeito do mundo ao nosso redor. É uma força que se estende para dentro deste mundo. E aí vem aqui com o código da crença 2. Vivemos nossa vida com base no que acreditamos sobre nosso mundo, nós mesmos, nossas capacidades e nossos limites. Será que isso é uma verdade para você? Eu estou pensando aqui, ao final da leitura aqui, eu vou instalar todos esses códigos, eu vou gravar uma meditação para instalar todos esses códigos, esses arquivos, para você começar a criar uma realidade construtiva. Você topa? Então eu vou pedir que você faça um favor, compartilhe esse vídeo com o máximo número de pessoas que você conhece. Dando continuidade. Dessa maneira, a ciência está alcançando nossas tradições espirituais indígenas mais estimadas, as quais sempre nos disseram que o nosso mundo nada mais é do que um reflexo do que aceitamos em nossas crenças. Com tamanho acesso a este poder, que já desponta dentro de nós, dizer que nossas crenças são importantes para a vida é um eufemismo. Nossas crenças são vida. São onde ela começa e como ela se sustenta. Desde nossas respostas imunes e os hormônios que regulam e equilibram o nosso corpo, até a nossa capacidade de curar ossos, órgãos e peles, e até mesmo conceber vida. O papel da crença humana está rapidamente passando a ocupar o centro do palco nas novas fronteiras da biologia e da física quântica. Se nossas crenças têm tanto poder e se vivemos nossa vida com base no que acreditamos, então a pergunta óbvia é: de onde vêm nossas crenças? A resposta pode surpreendê-lo. Com poucas exceções, elas se originam com o que a ciência, a história, a religião, a cultura e a família nos contam. Em outras palavras, a essência de nossas crenças e limites podem muito bem ter por base aquilo que outras pessoas nos disseram. Essa compreensão nos leva à próxima pergunta que precisamos fazer a nós mesmos. Se nossa vida se baseia no que acreditamos, podemos indagar: e se essas crenças estiverem erradas? E se estivermos vivendo nossa vida envoltos em falsas limitações e suposições incorretas que outras pessoas formaram ao longo das gerações, séculos ou até mesmo milênios? Por exemplo, nos foi ensinado que, de uma perspectiva histórica, somos insignificantes partículas de vida que percorrem breves momentos no tempo, limitadas pelas leis do espaço, dos átomos e do DNA. Essa visão sugere que só exercemos pouco efeito sobre o que quer que seja durante nossa permanência neste mundo, e quando formos embora, o universo sequer terá notado a nossa ausência. Embora as palavras dessa descrição possam soar um pouco ásperas, a ideia geral que nos está tão longe do que que nos fomos totalmente condicionados a sustentar como verdadeira. São precisamente essas crenças que, muitas vezes, nos fazem nos sentir pequenos e desamparados diante dos maiores desafios da vida. E se formos mais do que isso? Poderia acontecer de sermos realmente seres muito poderosos disfarçados? E se formos representantes de um potencial miraculoso, nascidos neste mundo com a capacidade além dos nossos sonhos mais fantásticos? Aqueles que simplesmente esquecemos sobre as condições que nos entorpeceram, nosso estado onírico de nos fazer crer que somos impotentes? Como nossa vida mudaria se, por exemplo, descobríssemos que nascemos com o poder de reverter doenças? Ou se pudéssemos escolher a paz em nosso mundo, a abundância em nossa vida, e quanto tempo viveríamos? E se descobríssemos que o próprio universo é diretamente afetado por um poder
que escondemos de nós mesmos por tanto tempo que acabamos nos esquecendo de que ele é realmente nosso? Uma descoberta tão radical mudaria tudo. Alteraria o que acreditamos sobre nós mesmos, o universo e o papel que desempenhamos dentro dele. Também é precisamente isso o que as descobertas realizadas na linha de frente em nossos dias atuais estão nos mostrando. Durante séculos, houve pessoas que se recusaram a aceitar as limitações que tradicionalmente definem o que significa viver neste mundo. Elas se recusaram a acreditar que nós simplesmente aparecemos no mundo por meio de um misterioso nascimento que desafia a explicação. Elas rejeitaram a ideia de que tal surgimento milagroso poderia ter o propósito de nos deixar viver sem sofrimento, dor e solidão, até deixarmos este mundo tão misteriosamente quanto nele chegamos. Para responder ao anseio dessas pessoas por uma verdade maior, elas tiveram de se aventurar para além dos limites do seu condicionamento. Elas se isolaram de amigos, da família e da comunidade e se soltaram, realmente se soltaram, daquilo que lhes haviam ensinado sobre o mundo. E quando fizeram, algo precioso e belo aconteceu na vida delas. Elas descobriram uma nova liberdade para si mesmas, o qual abriu uma porta de possibilidade para outras pessoas. Tudo começou quando fizeram uma pergunta que era tão ousada em sua época quanto é na nossa. E se nossas crenças estiverem erradas? Você já se questionou sobre isso? Se tudo aquilo que você pensa sobre o dinheiro, sobre relacionamento, sobre família, sobre política estiver errado. Se o seu castelinho de cartas, o seu paradigma, que é o conjunto de crenças cair por terra, como será a sua nova realidade? É importante, uma vida que merece ser vivida, ela deve ser questionada. Como veremos na história do yogi que narraremos a seguir, a descoberta da liberdade que nos revela quem realmente somos ocorre quando nos rendemos absolutamente a tal possibilidade. Minha crença pessoal, no entanto, é a de que não precisamos viver em uma caverna fria e úmida no meio do nada para descobrir isso. Também sinto que a liberação pessoal começa com um compromisso individual de saber quem somos nós no universo. Quando cumprimos tal compromisso, tudo, desde a maneira como pensamos sobre nós mesmos até a maneira de como amamos, mudará. Todas as coisas precisam mudar, pois nós mudamos na presença dessas compreensões mais profundas. Tudo retorna àquilo em que acreditamos. Embora possa parecer simples demais para ser verdade, estou convencido de que o universo funciona exatamente desta maneira. Um milagre impresso na pedra. Essa história é muito legal. Essa história foi contada no livro, pelo menos eu lembro, do Efeito Isaías. Vamos lá. No século XI depois de Cristo, o grande yogi tibetano Milarepa deu início a um retiro pessoal para dominar o seu corpo, uma jornada que duraria até a sua morte aos 84 anos. No começo de sua vida, Milarepa já havia adquirido muitas habilidades yogis aparentemente milagrosas, como o poder de usar o calor psíquico para aquecer o seu corpo nos rigorosos invernos tibetanos. Depois de sofrer a dor insuportável de perder a família e amigos nas mãos de rivais da aldeia, ele empregou suas artes místicas para os propósitos de retribuição e vingança. Ao fazer isso, matou muitas pessoas e lutou para encontrar significado no que havia feito. Certo dia, percebeu que havia usado indevidamente o dom de suas habilidades yogas e psíquicas, e por isso entrou em reclusão para encontrar a cura por meio de um domínio ainda maior. Em nítido contraste com a vida de abundância material que conhecera antes, Milarepa logo descobriu que não precisava de contato com o mundo externo, e ele se tornou recluso. Depois de esgotar seu suprimento inicial de comida, Milarepa sobreviveu graças à nutrição proporcionada por plantas ralas que cresciam perto de sua caverna. Durante muitos anos, as urtigas que cresciam nas planícies áridas do alto do deserto do Tibete foram tudo o que ele comeu. Sem qualquer alimento substancial, roupas ou companheirismo para interromper seu foco interior, Milarepa viveu muitos anos com quase nada.
Seu único contato humano era o ocasional peregrino que, inadvertidamente, tropeçava na caverna que lhe servia de abrigo. Os relatos daquele que o encontraram por acidente descreveram uma visão assustadora. A pouca roupa com a qual ele originalmente começou seu retiro havia se desgastado em pedaços esparsos de tecido que o deixava praticamente nu. Por causa da falta de nutrição em sua dieta, Miralepa havia encolhido até um pouco mais do que o esqueleto vivo, com a cor de seus longos cabelos, bem como sua pele convertida em um verde opaco por causa da overdose de clorofila. Ele parecia um andarilho fantasma. A privação que impôs a si mesmo, embora extremada, o levou ao seu objetivo de domínio yogi. Antes de sua morte, em 1135 d.C., Milalep deixou uma prova de sua liberdade com relação ao mundo físico na forma de um milagre que os cientistas modernos dizem que simplesmente não deveriam ser possível. Presta atenção, vocês vão entender o que ele fez. Durante uma peregrinação em um grupo ao Tibete na primavera de 1998, escolhi uma rota que nos levaria diretamente à caverna de Milarepe e ao milagre que ele deixou para trás. Eu queria ver o lugar em que ele violou as leis da física para nos libertar de nossas crenças limitantes. Já vem bomba aí, hein? 19 dias depois do início dessa viagem, encontrei-me no retiro do grande yogi, de pé exatamente na posição em que ele esteve quase 900 anos antes. Com meu rosto apenas alguns centímetros de distância da parede da caverna, eu olhava diretamente para o mistério que Milalep deixara para trás. Chegando, hein? A caverna de Milalep é uma daqueles lugares em que precisa saber como encontrá-la para chegar lá. Não é um lugar onde simplesmente acontece de você estar durante um passeio casual pelo Tibete. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o famoso yoga foi pela boca do místico Skin, que se tornou meu professor de yoga na década de 1980. Durante anos, estudei um mistério que circundava a renúncia de Milalep, que o levou a se afastar de todas as posses mundanas, sua jornada por todo o planalto sagrado do Tibete Central e o que ele descobriu com o místico devoto. Todo o estudo o conduzia a esse momento em sua caverna. Olhei maravilhado para as paredes lisas e negras que me cercavam e só podia imaginar como seria viver por tantos anos em um ambiente tão frio, escuro e remoto. Embora Milarepa tenha morado em cerca de 20 retiros diferentes ao longo do seu tempo na solidão, foi seu encontro com um aluno nessa caverna em particular que a diferencia das outras. Para demonstrar seu domínio yogi, Milalep realizou duas façanhas que os céticos nunca duplicaram. A primeira foi a de mover sua mão através do ar com tamanha velocidade e força que ela criou uma onda de choque cujo estrondo sônico reverberou contra a rocha ao longo de toda a caverna. Tentei fazer isso sozinho, sem sucesso. A segunda façanha foi aquela que, para vê-lo, esperei quase 15 anos. Viajei meio mundo e me aclimatei a algumas das elevações mais altas do mundo durante 19 dias. A fim de demonstrar seu domínio sobre os limites do mundo físico, Milarepa abriu uma das mãos e a colocou contra a parede da caverna, mais ou menos no nível dos ombros. Então continuou a empurrar a mão mais para dentro da rocha à sua frente, como se a parede não existisse. Quando fez isso, a pedra sobre a palma de sua mão tornou-se macia e maleável, deixando uma profunda impressão de sua mão para que todos vissem. Quando o aluno que testemunhou essa maravilha tentou fazer o mesmo, está registrado que tudo o que ele conseguiu mostrar foi uma frustração de uma mão ferida. Imagine você pegar um lugar, que é uma parede sólida, atravessar e deixar a marca da sua mão. Quebrou ou não quebrou um paradigma? Quando abri a palma da minha mão e a coloquei sob a impressão de Milalep, pude sentir a ponta dos seus dedos aninhados na forma de mão de yogi, na posição precisa que seus dedos haviam ficado centenas de anos antes. Um sentimento que foi ao mesmo tempo humilde e inspirador.
O encaixe era tão perfeito que qualquer dúvida que eu tivesse sobre a autenticidade da impressão da mão desapareceu rapidamente. De imediato, meus pensamentos voltaram-se para o próprio homem. Voltaram-se para o próprio homem, que eu queria saber o que estava acontecendo com Milarepe quando ele se fundiu com a rocha. O que estava pensando? O que estava sentindo? Como ele desafiou as leis da física que nos dizem que dois objetos, sua mão e a rocha, não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo? Antecipando as minhas perguntas, nosso tradutor tibetano, Xinglan, não é seu nome verdadeiro, respondeu antes mesmo que eu lhe perguntasse. Ele tem fé. Afirmou com uma voz de que relatava um fato casual. O Shen, grande professor, acredita ele e a rocha não estão separados. Vocês entenderam? Ele e a rocha não estão separados. Quando você escuta aquela afirmativa, todos somos um, que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, que está em tudo, sabe de tudo e pertence a tudo, quando você consegue acessar uma unidade com o Criador, tudo está conectado ao mesmo tempo. Eu me conecto a você, que me conecto à parede, que me conecto ao microfone, que me conecto ao som. Tudo tem uma interconexão. E quando você entende que ao entrar nessa unidade você consegue até mesmo superar a barreira de dois corpos ocuparem o mesmo espaço. Isso quebra todo e qualquer paradigma materialista que eu e você tínhamos, concorda? Fiquei fascinado pela maneira como o nosso guia do século XX falava sobre yoga de 900 anos atrás, no tempo verbal presente, como se ele estivesse na caverna conosco. Abre aspas. Sua meditação o ensina que ele é parte da rocha. A rocha não pode contê-lo. Para o Jesse, que significa grande professor, esta caverna não é uma parede, e por isso ele pôde se mover livremente como se a rocha não existisse. Ele deixou essa impressão para demonstrar seu domínio sobre si mesmo, perguntei. Não, respondeu Xinglan. O Jess não precisa provar nada para ele mesmo. O Yogi viveu nesse lugar por muitos anos, mas nós vemos apenas uma impressão da mão. Procurei por sinais de outras pessoas em outros lugares da caverna rasa. Nosso guia estava certo, não vi nenhum. A mão na rocha não é para o Jesse. Nosso guia continuou, é para o seu aluno. Fazia todo sentido. Quando o discípulo de Milarepa viu seu mestre fazer algo que a tradição e os professores diziam que não poderiam acontecer, isso o ajudou a romper suas crenças sobre o que é possível. Ele viu a maestria de seu professor com seus próprios olhos, e como ele testemunhou um milagre pessoalmente, sua experiência disse à sua mente que ele não estava limitado ou tolhido pelas leis da realidade como eram conhecidas na época. Por estar na presença de tal milagre, o aluno de Milarepa foi confrontado com o mesmo dilema que todos enfrentam ao escolher libertar-se dos limites das suas próprias crenças. Ele teve de reconciliar a experiência pessoal do milagre do seu professor com o que as pessoas em torno dele acreditavam, as leis que eles aceitavam e que descreviam como o universo funciona. O dilema é este. A visão do mundo que era abraçada pela família, por amigos e por pessoas da época do aluno, pediam que ele aceitasse uma maneira de ver o universo e como tudo funciona. Isso incluía a crença em que a rocha de uma parede de caverna é uma barreira para a carne de um corpo humano. Por outro lado, o aluno acabara de ver que há exceções a tais leis. A ironia é que ambas as maneiras de ver o mundo estavam absolutamente corretas. Cada uma delas dependia da maneira como alguém escolheu pensar sobre ela em um determinado momento. Eu me perguntei, será que o mesmo não poderia estar acontecendo em nossa vida atualmente? Reflita.
Por mais forçada que esta questão possa soar, à luz do nosso conhecimento científico e dos nossos avanços tecnológicos, os cientistas da atualidade estão começando a descrever a sua própria ironia semelhante. Usando a linguagem da física quântica, em vez de evidências de milagres e yogis, um número crescente de cientistas na linha de frente das pesquisas sugere que o universo e tudo o que há nele é o que é por causa da força da própria consciência. Nossas crenças e o que acreditamos como a realidade do nosso mundo. Curiosamente, quanto mais compreendermos a relação entre as experiências interiores e o nosso mundo, menos forçada se torna essa sugestão. Embora a história da caverna de Milarepa seja um exemplo poderoso da jornada de um homem para descobrir sua relação com o mundo, não precisamos nos isolar em uma caverna e comer urtigas até ficarmos verdes para descobrir a mesma verdade por nós mesmos. As descobertas científicas dos últimos 150 anos já mostram a existência da relação entre consciência, realidade e crença. Então, anote essas três palavras: consciência, realidade e crença. Abre aspas. Mas será que estamos dispostos a aceitar a relação que nos foi mostrada e a responsabilidade que vem com esse poder a fim de sermos capazes de aplicá-lo em nossa vida de maneira significativa? Somente transpondo a barreira que leva ao futuro é que está o horizonte sabermos como responder a essa pergunta. Vamos lá. Continuando aí. Sabemos que existem coisas que não sabemos. Durante uma conferência na imprensa na sede da OTAN, na Bélgica, em junho de 2002, o então secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, descreveu o status da inteligência e da coleta de informações em um mundo pós-11 de setembro em uma declaração formosa. Abre aspas. Existem coisas conhecidas, existem coisas que nós sabemos que nós sabemos. Também sabemos que existem desconhecidos conhecidos. Isto é, sabemos que existem algumas coisas que não sabemos, mas também existem desconhecidos desconhecidos. Aqueles que não sabemos que não sabemos. Fecha aspas. Em outra palavra, Rumsfeld estava dizendo que não temos todas as informações e sabemos que não as temos. Embora essa agora famoso discurso fosse dirigido para uma reunião de inteligência norte-americana em vista da guerra contra o terrorismo, pode-se dizer o mesmo a respeito do estado atual do conhecimento científico. E aí aqui ele vem com o código 3 da crença. A ciência é uma linguagem, uma das muitas que descreve a nós, o universo, o nosso corpo e como tudo funciona. Por mais bem-sucedida que a ciência tenha se mostrado em revelar respostas para os nossos mistérios mais profundos, alguns das maiores mentes do nosso tempo sugerem ostensivamente que a linguagem da ciência está incompleta. Em 2002, um periódico, Nature Public Group, apresentou um editorial que descreve as virtudes do método científico. O texto afirmava, abre aspas, por sua natureza, mesmo em sua expressão mais exata e profunda, a ciência é incompleta em suas explicações, mas se autocorrige à medida que se afasta do ocasional caminho errado. Fecha aspas. Embora a autocorreção das ideias científicas possam eventualmente, de fato, ocorrer, às vezes ela precisa de centenas de anos para conseguir dar esse passo, como demonstra o argumento que indaga se o universo está realmente conectado ou não por um campo de energia. Essa limitação não é exclusiva de um único ramo de estudo, como a física ou a matemática. O médico e poeta do século XX, Lewis Thomas, por exemplo, afirmou que, na vida real, abre aspas, todos os campos da ciência são incompletos, fecha aspas. Ele atribuiu as lacunas em nosso conhecimento à juventude da própria ciência, ao afirmar, abre aspas,
Qualquer que seja o registro de realizações feitas durante os últimos 200 anos, a maioria dos campos da ciência ainda se encontra em seus estágios muito iniciais. Fecha aspas. Reconhecidamente, há enormes lacunas em nossa capacidade científica para descrever por que tudo é da maneira como é. Por exemplo, tem que ficar dando uma conferida aqui se está funcionando certinho, gente. Vamos lá. Por exemplo, usando a linguagem da ciência, os físicos acreditam ter identificado como sucesso as 4 forças fundamentais da natureza e do universo: a gravidade, o eletromagnetismo, as forças nucleares forte e fraca. O Hélio Couto fala muito sobre isso, né? Quem é aluno dele sabe o que estou dizendo. Embora saibamos sobre essas forças o suficiente para aplicá-las a tecnologias que vão desde os microcircuitos até viagens espaciais, também sabemos que nossa compreensão a respeito delas ainda está incompleta. Podemos dizer isso com certeza, pois os cientistas ainda não conseguiram encontrar a esquiva-chave que combina essas 4 forças em uma única descrição de como o nosso universo funciona, uma teoria do campo unificado. Embora novas teorias, como as teorias das supercordas, possam, em última análise, ser as portas das respostas, críticos fizeram uma boa pergunta que ainda aguarda uma resposta. As teorias das cordas da década de 1970, que acabaram por se tornar a teoria das supercordas, o qual formalmente aceita em 1984, foram todas desenvolvidas há mais de 20 anos. Se as teorias realmente funcionassem, então por que ainda são teorias? Como centenas de melhores mentes do planeta e o maior poder de computação da história do mundo, por que a teoria das supercordas mal logrou em aliar com sucesso as 4 forças da natureza em uma única narrativa que nos conta como o universo funciona? Sem dúvida, esse foi um dos grandes desapontamentos que assombraram Einstein até o fim da sua vida. Em uma carta em 1951, dirigida a seu amigo Maurício Solovini, o grande físico teórico confidenciou sua frustração. Abre aspas. A teoria do campo unificado foi aposentada. Fecha aspas. Ele começava. Abre aspas. É tão difícil empregá-la matematicamente que não consegui verificar de nenhum modo toda a sua veracidade, apesar de todos os meus esforços. Fecha aspas. Pode não causar surpresa o fato de que a ciência da atualidade não tenha todas as respostas. As descobertas das físicas quânticas do século passado levaram a uma nova maneira surpreendente e radical de pensarmos sobre nós mesmos e sobre como o universo funciona. De fato, essa nova maneira de pensar é tão radical que se contrapõe diretamente àquilo em que a ciência nos pediu para acreditar durante quase 300 anos. Então, em vez de edificar sobre as certezas do que se acreditava no passado, as novas descobertas obrigaram os cientistas a repensar suas suposições a respeito de como o universo funciona. Em alguns casos, eles tiveram de voltar à estaca zero. Provavelmente, a maior mudança do pensamento foi a compreensão de que a própria matéria, o estofo de tudo que é feito, nem sequer existe da maneira como acostumamos pensar e sentir. Em vez de pensar no universo como sendo feito de objetos, átomos, por exemplo, que estão separados e exercem um pouco efeito sobre outros objetos, as teorias quânticas sugerem que o universo e o nosso corpo são feitos de campos de energia em constante mudança, os quais interagem uns com os outros para criar nosso mundo de maneiras que só podem ser descritos como possibilidades em vez de certezas. Isso é importante para nós, porque somos parte da energia que está realizando a interação. E é a nossa percepção desse fato que muda tudo. Quando reconhecemos que estamos envolvidos na dança de energia que banha a criação, esse entendimento muda quem acreditamos que somos, o que sempre pensamos que é o universo e como acreditamos que o nosso mundo funciona. E o que talvez seja o mais importante, a
transformar nosso papel de observadores passivos em poderosos agentes de mudança interagindo com o mesmo material, o mesmo estofo, de que todo o restante é feito. E nossa visão de onde vem esse material está, ela mesma, mudando rapidamente. E aí, pessoal? Interessante, né? Tá ficando gostoso esse livro aqui, hein? Tá ficando muito gostoso. Eu vou ler mais um pouco aqui para a gente dar uma continuidade. Eu vou dividir esse capítulo, que cada capítulo tem mais ou menos umas 50 páginas, né? Senão vai ficar muito extenso o nosso vídeo aqui. Então, vou fazer agora a leitura da Partículas, Possibilidades e Consciência. Um breve olhar para a realidade quântica. Na visão mecanicista newtoniana do cosmos, as unidades fundamentais de construção que alicerçam o universo são partículas cujo comportamento pode ser conhecido e previsto em qualquer momento da sucessão temporal. Elas se parecem com as bolhas de bilhar em uma mesa de sinuca. Se temos a informação que descreve a força transmitida por uma bola quando ela bate em outra, então devemos ser capazes de prever onde irá e como a bola que foi atingida se comportará. E se ela atingir outras novas bolas em sua jornada, saberemos para onde viajarão e também o quão depressa o farão. A chave aqui está no fato de que a visão mecanicista do universo concebe as menores unidades do material de que nosso mundo é feito como coisas. A física quântica olha para o universo de maneira diferente. Em anos recentes, cientistas desenvolveram a tecnologia que tornou possível documentar o comportamento estranho e às vezes milagroso da energia quântica, que forma a essência do universo e do nosso corpo. Por exemplo, a energia quântica pode existir sob duas formas muito diferentes, como partículas visíveis ou ondas invisíveis. A energia ainda está lá, de qualquer maneira, apenas se fazendo conhecer sobre diferentes formas. Uma partícula quântica pode estar apenas em um lugar ou em dois lugares de uma só vez, ou até mesmo em muitos lugares simultaneamente. O interessante, no entanto, é que, independentemente de quão distante esses locais possam estar fisicamente uns dos outros, as partículas agem como se estivessem conectadas. Isso aqui é fundamental e é lindo de se ver e entender. As partículas quânticas podem se comunicar entre si em diferentes pontos ao mesmo tempo. Elas não estão limitadas pelos conceitos de passado, presente e futuro. Para uma partícula quântica, então é agora, lá, é aqui. Ou seja, para as partículas quânticas, não há limite de tempo. Passado, presente e futuro, está tudo acontecendo. Agora, aqui e lá. Esses fatos são importantes porque somos feitos das mesmas partículas quânticas que podem se comportar milagrosamente quando ficam sujeitos às condições corretas para isso. A questão é, abre aspas, se as partículas quânticas não estão limitadas pelas leis das ciências, pelo menos como as conhecemos atualmente, e se formos feitos da mesma partícula, então será que nós também podemos realizar fatos milagrosos? Ou seja, cura à distância? Em outras palavras, reprogramações à distância, né? Como eu faço, será que o comportamento que os físicos chamam de anômalo está demonstrando nossos limites científicos ou está, na verdade, nos mostrando algo a mais? Poderia a liberdade do tempo e no espaço que essas partículas nos mostram estar nos revelando a liberdade que é possível em nossa vida? Se acompanharmos a nossa sondagem, todas as pesquisas, documentações e experiências diretas daquele que transcende os limites de suas próprias crenças, acredito sem reservas que a resposta é um contato sim. A única diferença entre essas partículas isoladas e nós mesmos está no fato de que somos feitos de uma enormidade delas, ligadas por meio de um misterioso, abre aspas, estofo,
que preenche os lugares que costumavam considerar como vazio, espaço vazio. Uma forma de energia que estamos apenas começando a compreender. É o recente reconhecimento dessa estranha forma de energia pela ciência mainstream que nos projetou em uma maneira nova e quase holística de ver a nós mesmos no universo. Código de crença 4. Se as partículas de que somos feitos podem se comunicar umas com as outras instantaneamente, podem estar em dois lugares ao mesmo tempo e pode até mesmo mudar o passado graças às escolhas feitas no presente, então também nós podemos. Ou seja, o que está dizendo aqui nesse código 4? O seu trauma do passado, ele pode ser mudado no presente. Quando você volta na cena, naquele lugar onde o fato aconteceu, onde você foi traída, onde você teve uma quebra financeira, onde você foi humilhado, onde você foi bulinado, você volta lá, troca o significado no mental e emocional e volta para o presente e você muda a sua realidade. E aí, a cura espontânea pela crença, porque você vai mudar a forma de enxergar aquilo que te aconteceu naquele tempo passado. E aquela alteração do passado vai mudar o seu presente e o seu futuro. Consegue compreender isso? Em 1944, Max Planck, o homem que é considerado por muitos como o pai da teoria quântica, chocou o mundo ao dizer que existe uma matriz de energia que fornece à planta o projeto arcabouço, blueprint do nosso mundo físico. Neste lugar de pura energia, tudo começa, desde o nascimento das estrelas e do DNA até nossos relacionamentos mais profundos, a paz entre nações e a cura pessoal. A disposição de abraçar a existência da matriz por parte da ciência mainstream, com sua abordagem convencional, é tão nova que os cientistas ainda precisam até mesmo concordar com um único nome para batizá-lo. Alguns simplesmente a chamam de campo, outros se referem a ela usando expressões que variam desde holograma quântico, de sonoridade mais técnica, até nomes que sugerem uma realidade quase espiritual, como mente de Deus e mente da natureza. Em meu livro de 2007, no qual descrevi a história e a prova do campo, chamei a atenção para o efeito de ponte que tem se evidenciado entre a ciência e a espiritualidade, referindo a ela como a matriz divina. E aí o livro que ele fala, que ele escreveu, é este daqui, pessoal. Esse livro de 2007, A Matriz Divina. Uma jornada através do tempo, espaço e dos milagres da fé. Esse livro aqui me ensinou como criar a chuva. Eu não gosto de falar muito disso não, que já me deu problema. Mas nesses dois livros aqui, ó, deste autor, que são os mesmos, tá? O Efeito Isaías e a Matriz Divina, ele fala sobre a oração de David. E nessa oração de David, há uma forma de que David trouxe a chuva para uma seca. E eu fiz a mesma coisa que David e funcionou por 4 vezes. Depois eu parei de fazer porque me deu problema. Então, assim, né, a gente cria de maneira consciente e consegue mexer até nos efeitos da natureza, tá bem, pessoal? Mas isso aí é um tema mais fechado. Publicamente isso pode soar como algo estranho, paranormal, vou chamar assim. Mas, né, para quem crê, tudo é possível. A prova experimental de que a matriz de Planck é real fornece agora o elo perdido que estende a ponte entre nossas experiências espirituais de crença, imaginação e prece, como os milagres que vemos no mundo ao nosso redor. A razão pela qual as palavras de Planck são tão poderosas vem do fato de terem mudado para sempre a maneira como pensamos a respeito do nosso corpo, do nosso mundo e do nosso papel no universo. Eles implicam no fato de que somos muito mais do que simplesmente observadores.
que os cientistas descreveram, passando os olhos, durante um breve momento, por imagens de uma criação que já existe, por meio da conexão que une tudo o que existe. Os experimentos têm atualmente mostrado que afetamos diretamente as ondas e as partículas do universo. Em poucas palavras, o universo responde às nossas crenças. É essa diferente, é essa diferença. Pensar em nós como criadores poderosos em vez de observadores passivos, que se tornou o ponto crucial de algumas das maiores controvérsias que ocorreram entre várias das maiores mentes da história recente. As implicações são absolutamente vertiginosas. Por exemplo, uma citação extraída de suas notas autobiográficas, Albert Einstein compartilhou sua crença em que exercemos pouco efeito sobre o universo como um todo e temos sorte se conseguimos compreender mesmo que seja uma pequena parte dela. Vivemos em um mundo, disse ele, que existem independentemente de nós, seres humanos, e que se ergue diante de nós como um grande e eterno enigma, pelo menos parcialmente acessível à nossa inspeção e ao nosso pensamento. Fecha aspas. Ao contrário da perspectiva de Einstein, que ainda é amplamente defendida por muitos dos cientistas atuais, John Wheeler, um ilustre físico de Princeton e colega de Einstein, oferece uma visão radicalmente diferente do papel que desempenhamos na criação. Os estudos de Wheeler levaram a acreditar que podemos estar vivendo em um universo onde a consciência não é apenas importante, mas também efetivamente criadora. Em outras palavras, em um universo participativo. Esclarecendo sua crença, Wheeler diz, abre aspas, não poderíamos sequer imaginar um universo que, em algum lugar e durante algum período do tempo, não contenhamos observadores, pois os próprios materiais da construção do universo são esses atos de participação do observador. Fecha aspas. Que mudança! Em uma interpretação completamente revolucionária da nossa relação com o mundo, Wheeler está afirmando que é impossível para nós simplesmente observar o mundo acontecer ao nosso redor. Esse aqui, grifo meu, hein? Nunca podemos ser meros observadores, porque quando observamos, criamos e modificamos o que é observado. Às vezes o efeito da nossa observação é quase indetectável, mas às vezes não, como descobriremos em capítulos posteriores. De qualquer maneira, as descobertas do século passado sugerem que o nosso ato de observar o mundo é, em si mesmo, um ato de criação. E é a consciência que está realizando este ato. Essas descobertas parecem apoiar a proposição de Wheeler de que não podemos mais pensar em nós mesmos apenas como espectadores, que não exercem efeito algum no mundo que estamos observando. Quando estamos olhando para a vida, que inclui nossa profusão espiritual e material, nossos relacionamentos e carreiras, nossos amores mais profundos e nossas maiores realizações, bem como nossos medos e a falta de todas essas coisas, também podemos estar olhando diretamente para o espelho de nossas crenças mais verdadeiras e às vezes mais inconscientes. Bom, chegamos aqui ao meio do capítulo 1, ainda tem mais algumas páginas, e aí o próximo tema vai falar assim, arquitetos da vida. Vai começar a desmistificar como que as nossas crenças criam a nossa realidade. E eu acho que se isso fizer sentido para você, continue me acompanhando na leitura do livro A Cura Espontânea pela Crença, para que você consiga construir a sua realidade de uma maneira que observe de uma forma responsável, de uma forma abundante para mudar a si mesmo e o mundo à sua volta. Curtiu esse vídeo? Deixa aí o seu comentário, curta, comenta e compartilha e continue comigo nessa jornada para curar espontaneamente a partir da crença. Porque o que eu quis fazer com esse estudo deste livro? Eu quis trazer para você consciência. Consciência de como você cria a sua realidade. Através de um material que eu já vivenciei, que eu vivencio
e que eu vou continuar vivenciando, porque eu já passei por esses dois livros que me impactaram absurdamente a minha vida. Estou indo para o terceiro livro juntamente com você e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui totalmente transformados com tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Vamos deixar para trás o paradigma mecanicista newtoniano para entrar através de uma realidade quântica, onde podemos fazer coisas que, a um primeiro momento, no início desse estudo, era impossível e agora vai se tornar possível. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!